Mais uma aula sobre o cálculo do potencial padrão de um par a partir de dois pares relacionados. Lembrando que nós vamos ter que usar a relação entre o ΔG de reação e o potencial. Lembrando aqui que ΔG de reação é o ΔG de reação aqui. Esse aqui é o potencial. Aqui é a constante de Faraday. Aqui é o número de elétrons envolvidos. É o que você acha lá na semi-reação. Então, determinar o potencial padrão do par redox ferro 3, ferro 0. Está aqui a semi-reação de redução, quero determinar o potencial padrão. A partir dos potenciais padrão dos pares redox ferro 2, ferro 0 e ferro 3, ferro 2. Então, primeiro eu vou mostrar como não fazer. Como não fazer, em outras palavras, como fazer errado. Se você achar que é simplesmente somar semi-reações, você teria isso aqui, ferro 3 mais 3 elétrons, dando ferro sólido, e o potencial seria simplesmente a soma aí, então nesse caso seria mais 0,33. Você está errado. Aqui está errado. Não é assim que se faz. Então nós temos que considerar o ΔG da reação. Então imagine aqui que nós tivéssemos três reações. Então você teria assim, o processo B seria a passagem do estado de oxidação mais 3 para 0. Seria a soma de dois processos. Poderia ser o processo C, que seria a passagem do estado de oxidação mais 3 para 2, e o processo D, que seria a passagem do estado de oxidação mais 2 para 0. Então, você precisa usar ΔG igual menos NFE. Vou mudar aqui a canetinha, vamos ver se fica melhor. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pensar que o ΔG do processo B, e eu estou considerando o processo B a passagem do ferro do estado de oxidação 3 para 0, que é justamente o que nós queremos encontrar, vai ser igual o ΔG do processo C, que é a passagem do ferro do estado de oxidação 3 para 2, que nós temos o valor de potencial, mais o ΔG do processo D, que seria a passagem do estado de oxidação 2 para 0. Então, eu vou considerar isso aqui. Então, menos N. Na verdade, o N eu já tenho. O N é o número de elétrons envolvidos na semi-reação correspondente. Então, aqui seria o N é 3F, potencial do processo B, que é a passagem do ferro do estado de oxidação 3 para o estado de oxidação 0, igual a menos 1, que é o número de elétrons, aqui a diferença entre 3 e 2, né? F, potencial do processo C, menos, aqui são 2 elétrons, F, potencial do processo D. Se eu dividir os dois lados da expressão por menos F, então divido os dois lados por menos F, eu vou ter assim, menos 3, potencial do processo B, que é a passagem do ferro 3 para ferro 0, igual menos potencial do processo C, que é a passagem do ferro 3 para ferro 2, menos 2, potencial do processo D, que é a passagem do ferro 2 para ferro 0. Então, agora eu posso isolar isso aqui. Então, o potencial de B vai ser igual potencial de C mais 2 vezes
potencial de D. E aqui eu tenho que dividir agora por 3, né? Então, vou substituir. Lembrando os potenciais das semi-reações, aqui, ó, ferro 2 para ferro 0 é menos 0,44, ferro 3 para ferro 2 é mais 0,77. Então, vamos lá. Então, o potencial de B, que é o que eu quero encontrar, fica o processo C, a passagem de 3 para 2, então mais 0,77 mais 2 vezes o potencial para passagem de 2 para 0 é menos 0,44, vou pôr entre parênteses, né? E eu tenho que dividir isso aqui por 3. Então, fazendo a continha, vou pegar minha calculadora, vai ficar assim, 0,77 menos 0,88 igual, dividido por 3, igual, de acordo com as minhas contas, menos 0,037. Menos 0,037 volt. Então, vamos ver na tabela se bateu. Aqui eu tenho, vamos ver aqui, ferro 2 para ferro 3, ferro 2 para ferro, ferro 2 para ferro 0, menos 0,44, eu já tinha, né? Ferro 3 para ferro 2, 0,77, e o ferro 3 para ferro 0, menos 0,04, que é, arredondando, o que nós obtivemos. Então, 0,04. Então, a gente pode arredondar aqui para menos 0,04 volt, né? Arredondar sem medo de ser feliz. É assim que se resolve. Não é simplesmente você somar as semi-reações. Tem que tomar cuidado com isso. Vamos fazer o último exemplo. Nosso último exemplo do dia, cálculo de potenciais a partir de potenciais de pares relacionados. Qual é o potencial padrão de redução do permanganato? Ele quer saber o potencial padrão do par redox permanganato óxido de manganês 4. Então, aqui o manganês está 7 e aqui está 4. Então, ele quer saber o potencial padrão dessa semi-reação, conhecendo os potenciais padrões de redução aqui primeiro do permanganato a manganês 2, depois do manganês 4 a manganês 2. Primeiro eu vou mostrar como não fazer, vou mostrar que está errado, o resultado é errado. Depois eu vou mostrar como fazer. Então, você seria tentado simplesmente a inverter, vou mostrar aqui de novo o problema, inverter a segunda semi-reação. Você poderia pensar simplesmente simplesmente inverter a segunda semi-reação, somar e obter isso aqui. Vamos ver que não vai dar certo. Quer dizer, você obtém de fato a semi-reação, mas o potencial estimado é errado. Então, eu poderia simplesmente somar isso aqui, olha. Vamos ver, manganês 2, corta com manganês 2. Vou ter lá MnO4 menos, mais 4H+, com 8H+, então dá 4H+, 5 elétrons aqui desse lado, 2 desse, então mais 3 elétrons. Produto MnO2 mais 2H2O. E aí você poderia imaginar que os potenciais simplesmente fossem a soma desses dois, ou seja, 1,51 menos 1,23. Então, 1,51 menos 1,23. Então, por esse método, daria 0,28. Acontece que está errado. Então, aqui eu vou até pôr aqui errado. Olha só o valor tabelado. Cadê aqui? Aqui, finalmente. Olha o valor aqui tabelado. 1,70. Então, não é desse jeito que a gente resolve. Então, vamos resolver agora do jeito certo. Vamos lá, questão. Então, cálculo de potencial padrão a partir de dois pares relacionados. Então, está aqui o nosso esqueminha, né? Você vai ter que usar isso aqui, ΔG da reação igual menos NF. E
Vou mudar aqui minha canetinha. Então eu quero o potencial padrão dessa reação aqui, a passagem do NOx 7 para 4. Como que eu poderia fazer isso? Então vamos tentar usar uma abordagem inteligente aqui, né? Então eu quero achar o potencial padrão da redução aqui do permanganato, né, de 7, né, para 4. Então 7 para 4. Eu quero o potencial de 7 para 4. Aqui eu tenho o potencial de 7 para 2 e aqui eu tenho o potencial de 4 para 2. Eu poderia pensar em termos de ΔG, né? Então aqui, ó, 7 para 2 é o que eu quero. Vai ser igual o ΔG, 7 para 2? Não, 7 para 4, né? Desculpe, então deixa eu apagar aqui, ó. Vou apagar ao vivo para vocês, né? Curtindo a quarentena, né? Para quem não sei quando você vai assistir esse livro, mas nesse momento nós estamos em quarentena pelo coronavírus. Eu nem sei se o mundo existirá quando você for assistir esse vídeo. Então eu recomendo que você assista logo, né? Pode ser que a coisa toda vire um The Walking Dead ou Mad Max. Então vamos lá. Eu quero o potencial aqui da reação de 7 para 2, o NOx de 7 para 4. Eu já estou ficando afetado pelo corona, né? 7 para 4. Então eu vou levar em conta o ΔG dessa reação aqui em que o NOx passa de 7 para 2. E também vou levar em conta o ΔG da reação em que o NOx passa de 2 para 4. É como se eu invertesse o sinal invertesse essa semi-reação, mas eu tenho que considerar o número de elétrons, né? Então eu preciso trabalhar com ΔG. Então vou fazer rapidão aqui, né? Se você não entender, você vai parar e vai refazer e vai tentar entender. E vai entender. Senão você vai pegar o corona. Ou pior, vai virar zumbi. Então você tem aqui ΔG, né, igual menos NFE. Então o ΔG dessa primeira aqui, olha, quantos elétrons? De 7 para 4 são 3 elétrons. Então menos 3F. E vou chamar aqui de B, ó, considerando esse esquema aqui. B igual de 7 para 2, 7 para 2 são quantos elétrons? 5. Então, menos 5 F. Potencial, eu vou pegar esse C, eu posso chamar de C. Então, vamos dizer que essa reação é a C e essa é a D e essa é a B, para você entender. Aí, de 2 para 4, 2 para 4 vai ser 2 elétrons, só que agora eu vou mudar de sinal, 2. Na verdade não, vou manter menos 2, né, porque o sinal vem no potencial, né. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho, pronto. Então, menos 2 F, potencial de D. Só que a reação D eu vou pegar inversa, porque eu estou considerando aqui de 2 para 4, porque eu quero estado final 4. Então eu divido tudo por F, né? E aí eu vou obter o potencial dessa reação B. Então, o potencial da reação B fica menos 5, potencial da reação C, menos 2, potencial da reação D. Na verdade, o inverso da reação D, que é a passagem do NOx 2 para 4, porque eu quero o estado final 4. E aí eu divido tudo por 3. 3, né? Então, na verdade, aqui nós vamos mudar de sinal. E aí substituímos isso, então. Substituímos. O potencial vai ser, então, 5 vezes 1,51 mais 2 vezes, como eu inverti o sinal da última semi-reação, menos 1,23, e tudo isso eu divido por 3. E aqui, pelas minhas contas, dá 1,6
1,97 volt. Vamos ver lá o resultado tabelado? O resultado tabelado está aqui, ó, 1,70 volt, tá vendo? Se você não entendeu, vale a pena você parar e refazer a questão. Mas está aqui, ó, deu certo. Então, fazendo certo dá certo. Eu mostrei como não fazer e agora mostrei como fazer e mostrei que o resultado é coerente. Bom, próxima aula voltamos com mais eletroquímica.